Bom dia! Meu grupo hoje vai falar sobre o Sistema Brasileiro de Classificação e Tipificação de Carcaça de Bovinos e Suínos. O grupo é composto por Elvirna, Gisele, Glenda e Lívia. Eu e Gisele vamos ficar com a parte de classificação e tipificação de carcaça de bovinos, e Glenda e Lívia vão falar um pouco mais sobre a parte de suínos. Aqui nós podemos observar os tópicos que a gente irá abordar ao decorrer do nosso trabalho. Dando início, podemos citar que a classificação e tipificação de carcaça tem como objetivo avaliar a carcaça que esteja relacionada com os padrões de rendimento e qualidade. A classificação tem como propósito agrupar aquilo que tem características semelhantes. Já a tipificação é uma ferramenta usada para auxiliar a comercialização dessa carcaça. Nas carcaças bovinas, o sistema avalia por 5 critérios específicos, e nas carcaças suínas, o sistema de classificação leva em consideração o peso da carcaça, a espessura da gordura e a musculosidade. Dando início ao sistema de classificação e tipificação de carcaça de bovinos, podemos citar que o Brasil possui o maior o rebanho de bovinos comercial do mundo e briga diretamente com os Estados Unidos pelo mercado mundial de carne. É fato que a pecuária brasileira hoje em dia está em franca evolução, apesar de algumas dificuldades, assumir um papel de destaque no cenário mundial. E hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina, terceiro maior consumidor total e segundo maior consumidor per capita. Nos últimos 29 anos, a produtividade brasileira apresentou um aumento de cerca de 176%, deixando de desmatar 250 milhões de hectares, graças ao uso de novas tecnologias, e com isso o crescimento do rebanho bovino. Ocorreu também, simultaneamente, a queda de áreas de pastagem utilizadas na atividade. Cerca de 15% foi o valor dessa queda, e passamos a produzir mais arrobas por hectares por ano. E apesar de toda a capacidade do Brasil, o sistema ainda deixa muito a desejar por não usufruir de todos os recursos que nós temos. Nós podemos ver aqui nos mapas essas porcentagens em relação ao Brasil e outros países. E aqui essa questão da diminuição na área da pastagem e o aumento na produção. Já entrando no parâmetro raça no Brasil, a pecuária é constituída por animais de origens zebuínas e taurinas. Hoje em dia é predominantemente utilizado a raça Nelore, que tem como principal característica para a escolha de gado a adaptação ao ambiente tropical, além da alta resistência desse animal, entre outras características. Além de apresentar também cortes cárneos mais tenros, que seriam cortes cárneos mais macios, quando em comparação às raças taurinas. Algumas raças de bovinos de corte que podemos citar são Nelore, Angus, Limousin, Guzerá, Brahma, entre outras raças representadas aqui no slide. E também a raça será um dos fatores que irá influenciar na classificação e tipificação da carcaça, pois em bovinos a precocidade decorrente da raça é muito importante para a tipificação, porque o animal deverá ter um grau de acabamento específico de no mínimo 2,5 a 3 milímetros para proteger a carcaça do resfriamento. A gordura subcutânea, no caso, funciona como isolante térmico e irá diminuir a velocidade de resfriamento dessa carcaça, evitando assim a desidratação e o escurecimento dessa carcaça. Um exemplo de precocidade dessas raças que podemos citar são a raça Limousin, que é considerada uma raça com precocidade tardia, a raça Brahma, que é considerada uma raça com precocidade intermediária,
ou raça Angus, que é considerada uma raça com precocidade tardia, fazendo assim, dependente da raça, ela ter um acabamento anterior do que outras raças ou depois de outras raças. A tipificação pode ser usada para várias finalidades. Entre essas finalidades, nós podemos citar o auxílio na comercialização entre produtores, frigoríficos e varejo, garantir também ao consumidor um produto de qualidade, além de auxiliar a indústria frigorífica quanto ao destino dado a essas carcaças, sendo ele através da exportação ou do mercado interno. É fundamental também para o mercado porque vai permitir uma padronização entre o produto, uma padronização entre as carcaças que irá só aumentar na questão comercial. Dando também continuidade ao sistema brasileiro e como ele funciona, ele acontece da seguinte maneira. O sistema de classificação de bovinos é regulamentado pelo MAPA, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele avalia, como eu já citei, 5 critérios, que são os critérios sexo, idade, maturidade, conformação, acabamento e peso, que são fatores que irão influenciar no produto e, consequentemente, na questão comercial. A tipificação de carcaça é categorizada pela palavra Brasil, sendo cada letra um tipo. Como isso funciona? O sistema brasileiro, ele era para ser uma de identificação codificada, como queria a comissão de 1970, coordenada pelo professor Miguel Cione Pardi, ou de classificação sem hierarquia de classes, a partir do ano de 1977. Porém, ela acabou sendo de classes hierarquizadas em tipos, conforme as letras da palavra Brasil, levando em parâmetros os 5 critérios que eu já citei. Então, criou o Sistema Brasil. Como é possível ver na tabela, os machos inteiros, com 0 dentes incisivos permanentes, e machos castrados e fêmeas, com até 4 dentes incisivos permanentes, com gorduras de cobertura escassa, mediana ou uniforme, e com formação convexa, subconvexa e retilínea, e pesos acima de 180 kg para fêmeas e 210 kg para macho, são enquadrados todos no tipo B. É aquele que tem tido como melhor classe. Como se pode ver na tabela, as demais classes irão mudar de acordo com os critérios de cada carcaça, diminuindo assim sua classe, conforme se tem uma perda na qualidade ou no critério da carcaça. Por exemplo, só se encaixa na classe R aquelas carcaças de macho castrados, fêmeas com até 6 dentes incisivos permanentes, com acabamento 2, 3 e 4, com formação convexa, subconvexa e retilínea, e peso mínimo de 220 kg para machos castrados e 180 para fêmeas. E assim por diante. Nós vamos poder entender os 5 critérios utilizados para a tipificação de carcaça, que são eles: sexo, idade, conformação, acabamento e peso. Aqui a gente pode ver a representação de cada critério desse, e a gente vai entender um pouco mais como eles são identificados e como eles funcionam. Na classificação, segundo o sexo, ela irá ser dividida em machos inteiros, machos castrados e fêmeas. Na carcaça é possível determinar o sexo pela observação da parte anatômica posterior da carcaça. Os bovinos machos possuem um ligamento suspensor do pênis e sua cavidade pélvica é menos desenvolvida. Já as fêmeas bovinas
Tem o músculo grácil, que é o músculo mais superficial e delgado das coxas internas, com um perfil oval, que em machos é mais circular. E também a tuberosidade púbica nas fêmeas é menos desenvolvida. Podemos observar na imagem da meia carcaça de um macho, onde a ilustração da flecha branca indica o ligamento suspensor do pênis e a flecha preta mostra a tuberosidade púbica. Na outra imagem, também em uma meia carcaça de uma fêmea agora, onde a flecha azul indica o músculo grácil e a flecha amarela a amostra da, irá indicar a tuberosidade púbica. O macho inteiro são os mais eficientes na conversão alimentar e, assim, representam um melhor ganho de peso e maior rendimento de carcaça e também menor teor de gordura comparado aos animais castrados. Os animais inteiros, então, demoram mais tempo para que suas carcaças se acabem, seja acabada, né? Como os animais inteiros apresentam melhor desempenho e maior rendimento de carcaça, é preferível não castrá-los se o abate for realizado antes dos 2 anos de idade. As pesquisas avaliando diferentes métodos de castração e idade de castração não evidenciaram diferenças significativas no rendimento e qualidade das carcaças. Porém, a castração tardia requer muitos cuidados especiais e oferece, assim, maiores riscos aos animais e aos operadores. E agora iremos entender melhor como as outras coisas funcionam, os outros critérios funcionam. Bom, dando continuidade à parte de bovinos, irei falar agora sobre a idade ideal, né, para o abate desses animais. No fator idade, o animal ele será abatido para influenciar na composição da carcaça, ou seja, vai influenciar na relação osso, carne e gordura. O crescimento dos animais ele apresenta características alométricas, onde cada tecido vai possuir um determinado momento, uma velocidade diferente de crescimento. O primeiro tecido a ser depositado é o nervoso, seguido do tecido ósseo, muscular e adiposo. A consequência é que, com a avançada idade, as carcaças elas vão apresentar maior porcentagem de gordura e com maior taxa de marmoreio. A idade ela varia não apenas em função das condições genéticas ou raciais, mas também em virtude do manejo e da alimentação desses animais. Devido às novas reestruturações dos programas de bonificação das indústrias frigoríficas, fica claro cada dia mais a necessidade de realizar o controle de idade dos animais através da troca das pinças. Esse fator é extremamente determinante para o pagamento das bonificações recebidas durante o abate, pois é através desse método que o frigorífico ele vai conseguir avaliar as idades das carcaças. Na questão da maturidade, a maturidade ela vai ser estimada pela avaliação dessa dentição, observando-se a presença dos dentes incisivos permanentes. Será verificada pelo exame dos dentes incisivos, estabelecendo as seguintes categorias. Quando se tem a presença dos dentes de leite, né, que é onde os animais terão apenas uma dentição, sem queda das pinças, terão apenas dois dentes, que são animais com até dois dentes definitivos, sem a queda dos primeiros médios da primeira dentição, quatro dentes, onde os animais terão até quatro dentes definitivos, sem queda dos segundos médios da primeira dentição. E por fim, eles terão seis dentes, né, que vai ser onde os animais terão até seis dentes definitivos e sem a queda dos cantos das primeiras dentição. E por fim, né, após tudo isso, ele terá definitivamente os oito dentes definitivos. Na imagem anterior, nós podemos ver aqui, nessa primeira coluna, a presença do dente de leite, que foi explicado, que será apenas a primeira dentição sem a queda das pinças. Nessa segunda imagem da segunda coluna, podemos ver a presença de até dois dentes definitivos, que ainda não teve a queda dos primeiros médios da primeira dentição. Na terceira imagem, na imagem do meio, veremos a presença dos quatro dentes definitivos, mas que ainda não houve a queda dos segundos médios da primeira dentição. Nessa quarta imagem, da quarta coluna, nós podemos ver seis dentes,
onde até se terá os 6 dentes definitivos, sem a queda dos cantos das primeiras dentições, e por fim nós conseguimos ver os 8 dentes, né, com todos os dentes definitivos. Terminando esse assunto sobre a idade e maturidade de acordo com a dentição, nós também podemos ver que essa dentição ela pode variar, né, de acordo com a raça do animal. Por exemplo, aqui nos zebuínos, a gente vê que temos o exemplo que quando ele tiver 2 dentes, né, os 2 dentes definitivos, essa idade aproximada da erupção desses dentes nos zebuínos vai aparecer entre 20 e 24 meses e nos taurinos vai aparecer entre 18 a 28 meses. Após a categoria de idade, a gente vai falar agora sobre a conformação. A conformação nada mais é do que uma avaliação subjetiva na qual faremos uma apreciação visual e conjunta da forma, contorno, volume da massa muscular da carcaça e das porções mais valiosas. Essa conformação ela vai ser obtida através da verificação do processo dos perfis musculares, os quais eles vão definir automaticamente as regiões de uma carcaça. Observar que a conformação ela permite que você consiga avaliar o rendimento percentual provável daquela carcaça, ou seja, será uma relação entre o peso vivo e o peso da carcaça, e a proporção estimada de carne considerando de melhor qualidade ou de maior valor comercial. E qual seria a forma mais correta de você conseguir calcular esse rendimento de carcaça? O rendimento ele vai ser calculado dividindo o peso da carcaça, na qual você vai somar as duas meia carcaças resultantes do abate pelo peso vivo do animal, multiplicando-se o resultado dessa divisão por 100. Teremos o rendimento expresso da porcentagem. Como o peso vivo ele vai variar com o conteúdo gastrointestinal do animal, a barriga estando cheia ou vazia, o ideal é você usar o peso obtido após o animal ficar cerca de 12 horas recebendo apenas uma dieta líquida. Por exemplo, um boi cujo peso vivo pós-jejum era 480 quilos e cuja carcaça pesou 265 quilos, apresentou um rendimento de 55,2% praticamente. O rendimento da carcaça é a relação entre o peso do animal vivo e da sua carcaça quente ou resfriada. As condições em que o animal ele foi pesado vivo, como o tempo de jejum e o tipo de dieta, vão influenciar o rendimento. Avaliações subjetivas de perfis que demonstram o desenvolvimento das massas musculares. As carcaças de melhor conformação tendem a apresentar a menor proporção dos ossos e a maior porção comestível que ela terá. A avaliação dessa carcaça ela vai ser feita na carcaça resfriada, estabelecendo-se algumas categorias. Aqui nós podemos ver tanto que tem como fazer o rendimento de carcaça da carcaça quente, como também o rendimento de carcaça através da carcaça fria. No rendimento da carcaça quente, será feito da seguinte maneira: será rendimento de carcaça será igual ao peso da carcaça quente vezes 100 dividido por seu peso vivo do animal. Quando se tem um resfriamento, o que é que vai acontecer? Vai ter uma perda durante o resfriamento. Então, será calculado da seguinte maneira: 100 menos o peso da carcaça resfriada vezes 100 dividido pelo peso da carcaça quente. Para isso, nós teremos 5 categorias de conformação da carcaça. Serão elas do perfil convexo, que é essa primeira imagem. Podemos ver o ângulo do animal formando um C. Logo em seguida, teremos um perfil subconvexo, que ele está ali nessa linear entre o convexo e o retilíneo. No próximo slide, já conseguimos ver um perfil retilíneo, onde a carcaça ela já apresenta algo mais reto, ela não tem tanto a curva do C. Tem um subretilíneo, que é ali entre o perfil retilíneo e o côncavo. E, por fim, nós teremos uma categoria chamada côncavo,
né, que será um perfil côncavo de carcaça. Nesse slide, podemos ver a junção das carcaças e assim conseguimos fazer a comparação e, consequentemente, conseguimos categorizar qual seria qual. O primeiro seria um perfil convexo, o segundo, um perfil subconvexo, no meio, um perfil retilíneo, após o retilíneo, teremos um perfil subretilíneo e, por fim, nós teremos um perfil côncavo dessa carcaça. Notem, nesse desenho embaixo, a curvatura na qual exemplifiquei. No início dessa imagem, podemos ver o perfil convexo, formando um C, o subconvexo, um C, um perfil entre o convexo e o retilíneo. Podemos ver que ele tem uma curvatura, mas não é tão uma curvatura como o convexo. Após isso, teremos um perfil no meio, a terceira imagem do desenho, um perfil retilíneo, na qual a carcaça ela já apresenta algo mais reto. No segundo, teremos um subretilíneo. E, por fim, teremos um côncavo. Note que o côncavo ele tem apenas uma pequena dobradura, né, uma pequena dobradiça em sua carcaça. Continuando, após terminar esse perfil de conformação, vamos falar agora sobre o acabamento dessas carcaças. Na questão do acabamento, o grau de acabamento ele vai ser importante para evitar o encurtamento pelo frio da carcaça, enquanto que a gordura intramuscular ela vai garantir que a carne seja mais suculenta, aroma, tenha sabor e maciez, pelos espaços formados entre as fibras enquanto ela passa pelo processo de cocção. Termos como a precocidade pode ser definida como a velocidade em que o animal ele vai atingir a puberdade. Ocasião em que cessa o crescimento ósseo, diminui a taxa de crescimento muscular e vai ser intensificado o enchimento dos adipócitos, ocorrendo deposição de gordura na carcaça. Em geral, animais mais precoces, eles possuem menor tamanho e começam a depositar gordura em um menor peso. Em bovinos, a precocidade ela vai ser importante porque o animal ele deverá ter um grau de acabamento da carcaça, que vai ser a espessura da gordura subcutânea, que vai estar entre, no mínimo, de 2,5 a 3 milímetros para proteger a carcaça do resfriamento. A gordura subcutânea, ela funciona como um isolante térmico, na qual ele, com diminuindo a velocidade de resfriamento da carcaça, evita a desidratação, o escurecimento e a redução da maciez da carne. Em carcaças que são resfriadas muito rapidamente, antes de entrar em rigor mortis, a carne ela aumenta a sua dureza por causa dos sarcômeros do tecido muscular que vão atingir um tamanho muito pequeno. Assim, nos referimos à quantidade de distribuição e localização da gordura. Fazemos ainda uma observação da distribuição e da quantidade de gordura do acabamento em locais diferentes da carcaça. Como, por exemplo, teremos a altura da sexta, nona e 12ª costela, partes dorsais e ventrais do músculo grande dorsal e músculo serrátil dorsal caudal, da região lombar e do coxão, estabelecendo-se as categorias. Porém, no nosso sistema brasileiro, esse acabamento também pode ser feito de forma e avaliado de forma subjetiva, ou seja, nós podemos estimar visualmente a quantidade de gordura da carcaça fazendo o score corporal e dando um score de 1 a 5, na qual o número 1 seria a ausência total de gordura, o número 2 ele teria ali entre 1 a 3 milímetros. No terceiro, nós teremos um score de 3 a 6 milímetros de gordura. No quarto, já teremos uma gordura mais uniforme, que será acima de 6 milímetros e até 10 milímetros de gordura. E no quinto, no score 5, que iremos avaliar, nós já teríamos uma gordura excessiva, que seria acima dos 10 milímetros de gordura. Na imagem ao lado, nesse primeiro ponto, seria a gordura ausente, no ponto número 1. No 2 já seria uma gordura mais escassa, mas ela ainda tem ali de 1 a 3 milímetros de gordura. A terceira imagem, seguindo, ela seria uma gordura mediana, essa imagem do meio.
na qual elas vai se ter entre ali os seus 3 a 6 milímetros. A 4 já seria uma gordura uniforme e a quinta uma gordura excessiva. Por fim, não menos importante, para finalizar as 5 categorias de classificação e tipificação de carcaça bovina, vamos falar sobre o peso. No passado, os critérios de seleção mais utilizados eram as chamadas seleções clássicas, onde se selecionava através das características de crescimento e peso corporal. A implementação de uma teoria há 4 décadas já conhecida e baseada no desenvolvimento de métodos estatísticos adequados e aliados à eficiência na área de informática, tornou possível a criação do cálculo da diferença esperada da progenie, a DIP, ou a diferença predita, a DP, que possibilita a mais acurada avaliação do valor genético aditivo dos animais, para muitas características de importância econômica. Nos sistemas de produção de gado de corte, o peso corporal e o ganho de peso diário estão diretamente associados à eficiência econômica, principalmente se considerarmos a produção de gado de corte, a qual tem como principal retorno econômico o peso final dos animais que são destinados ao abate. Portanto, quanto mais pesados esses animais forem e quanto melhor a qualidade de carcaça, maior será a possibilidade de retorno financeiro. A seleção realizada para o aumento do peso corporal em animais jovens pode melhorar o peso corporal quando eles atingirem a maturidade sexual e, consequentemente, terão maior peso ao abate. Além disso, o desempenho reprodutivo das fêmeas pode ser melhorado devido à associação genética favorável com essas características, pois as novilhas mais pesadas elas tendem a ser precoces. No entanto, se apresentarem sobrepeso, podem ter baixo desempenho reprodutivo. O uso dos pesos em diferentes idades acontece devido ao impacto que cada fase da vida do animal tem no seu desempenho e no rebanho como um todo. Além de responder à seleção genética, também pode auxiliar na seleção indireta, que promove melhorias em outras características, como, por exemplo, a reprodutiva. A seleção de características que apresentam uma herdabilidade de média a alta magnitude podem promover elevado progresso genético em um período de tempo curto, o que justifica a alta adoção como critério de seleção pelos pecuaristas e por serem de fácil obtenção. Dentre as características de crescimento comumente são considerados os pesos ao nascer, o PN, aos 120 dias de idade, o P120, a desmama, que é dos 210 dias de idade, 210, ao ano, que é o P365, e ao sobreano, que é o P450. Entre as características avaliadas e utilizadas como critério de seleção por vários programas na fase inicial de crescimento, vamos pegar de destaque o peso dos 120 dias, o peso aos 205 dias, para alcançar os 160 quilos, e o peso de 10 aos 210 dias. Os pesos aos 120 dias, o P120, e o peso aos 210 dias de idade são os pesos que antecedem a desmama e são empregados com o objetivo de observar o potencial de crescimento do bezerro e a habilidade materna das matrizes avaliadas, examinando as expressões de diferentes efeitos do gene dos indivíduos para o crescimento, ou seja, um efeito direto, e também do efeito dos genes da matriz que influenciam o desempenho da progenie. O peso aos 120 dias é utilizado na avaliação da habilidade materna e do crescimento pré-desmama do bezerro, constituindo uma das características de seleções mais utilizadas na avaliação pré-desmama. O peso ao ano, o P365, e o sobreano, o P450, eles promovem a avaliação do potencial de crescimento e desenvolvimento pós-desmame e também o peso próximo à idade de abate, o que colabora para o aumento do peso e rendimento de carcaça, além da redução da idade ao abate. Esse momento é avaliada a capacidade do animal quanto ao ganho de peso, crescimento e, claro, peso corporal. Nos pesos aos 365 dias e aos 450 dias de idade, se avalia o potencial do próprio animal, em termos de ganho em peso, crescimento e peso corporal, embora possa ser observado efeitos residuais dos componentes genéticos maternos,
que vai decrescendo à medida que se aumenta a idade do animal. Animais que apresentam crescimentos rápidos, eles necessitam de maior número de dias para atingirem um peso ideal para abate ou uma reprodução, sendo mais eficientes e possibilitando reduzir a duração do ciclo de produção, evidenciando a importância de avaliar tais características como critérios de seleção em busca de promover um progresso genético em rebanhos tardios. Em termos práticos, a característica do P365 é a idade mais adequada para uma seleção eficiente e precoce nos melhores animais da população bovina. Ao lado, nós podemos ver um método de tipificação nessa tabela, na qual vamos pegar a tipificação desde o tipo B até o tipo L, na qual utilizamos a palavra Brasil, e no tipo B podemos ver uma média de um peso de um macho sendo de 210 quilos, e o peso aproximado de uma fêmea do tipo B é de 180 quilos. Podemos ver que no peso da fêmea há um padrão de 180 quilos, de acordo com as letras até o S. E nos machos, a letra B e a letra A seria de um peso de 210 quilos, e no tipo R seria de 220 quilos, e no tipo S, 225 quilos. Com isso, finalizamos nossa parte de bovinos e passamos a seguir a falar um pouco sobre os métodos de classificação e tipificação brasileira na questão de carcaça suína. Vou dar início agora a falar sobre a tipificação dos suínos. Começar falando um pouco da história da tipificação suína. O controle genealógico dos suínos e a importação de carcaças exóticas, elas tiveram início com a criação da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que é a ABCS, que ela foi iniciada em 1958, com o objetivo de melhorar a produtividade da criação e também aumentar a produção de carne, já que a banha, que era o principal produto das raças nativas, ela começava a perder espaço para os óleos vegetais. Com isso, as discussões em torno da implantação do processo de tipificação de carcaças de suínos no Brasil tiveram início em 1964, que foi quando a ABCS, com base nos resultados obtidos no primeiro bloco teste de porcinos no Brasil, criou o Método Brasileiro de Classificação de Carcaça, o MBCC, que durante mais de 2 décadas orientou as avaliações de carcaças de suínos. Na década de 1970, ocorreu também uma expansão das integrações lideradas pelas agroindústrias, que incentivaram a introdução de materiais genéticos importados e que aqui foram multiplicados como uma forma de melhorar a matéria-prima para a indústria. E aí, para diferenciar, né, os preços dos animais comprados no frigorífico, eles eram classificados em tipo carne, tipo misto e tipo banha. Os suínos tipo carne eram os animais de cor branca, portanto, animais descendentes em maior ou menor grau das raças Landrace e Langemarck, de importações mais recentes. Já os classificados como misto enquadravam-se os suínos de várias matrizes vermelhas, descendentes em especial da raça Duroc, que predominou durante muitos anos no Brasil, bem como animais com alguma faixa branca, descendentes da raça Wessex e Hampshire. E na classificação banha, entrava o restante dos animais, geralmente de coloração preta, com características típicas das raças predominantes denominadas nacionais. E as primeiras tipificações, elas foram feitas em 1982 e baseavam-se no peso da carcaça e medida da espessura do tocinho, que era realizada com uma régua milimétrica entre a última vértebra lombar e a primeira sacral. Com relação à exportação, né, da carcaça suína no Brasil, a carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo, com um sabor diferencial e marcante. E o Brasil ele conta com uma cadeia produtiva organizada e voltada para a qualidade da carne,
sendo o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, de acordo com a Embrapa. E também o Brasil exportou 105,3 mil toneladas de carne suína em julho. O volume é 9,3 maior do que o exportado no mesmo período em 2022. Esse desempenho brasileiro ele é significativo quando comparado com a média mundial. E essa trajetória está ancorada em mudanças organizacionais e também no contínuo incremento da o incremento tecnológico, né? O incremento da tecnologia. Trouxe essa imagem também, na qual ela retrata o desempenho do Brasil no ano de 2022 com relação à carne suína. Aqui eu vou estar especificando as partes do mapa que mais chamam a atenção, que é com relação à suinocultura nas granjas, na qual ela possuiu 2 milhões de matrizes, 20 mil granjas com produção industrial, 257 mil pequenos produtores, 31 mil empregados diretos formais e 27 bilhões de reais de valor bruto da produção. E já na indústria do país em 2020, 49 milhões de cabeças abatidas, 93 abatedouros com inspeção federal, 502 abatedouros com inspeção estadual e municipal e 111 mil empregados diretos formais, 52 bilhões de reais de valor bruto da produção e 2 bilhões de dólares em exportações. São valores bem significativos com relação à produção da carne suína no Brasil. Trouxe essa imagem também, na qual relata a produção, que foi 8 vezes maior em 50 anos, um crescimento médio de 4% ao ano, e também do ano de 2020, e com relação à exportação, né, que ela foi 479 vezes maior em 50 anos, um crescimento médio de 13% ao ano. Com relação ao abate de suíno no Brasil, trouxe essa imagem também da Embrapa, na qual relata o abate de suíno no Brasil no ano de 2022, no qual o abate de suínos no Brasil ele foi maior, mais de 284,37% entre o ano de 2000 a 2022 e mais de 5,48% de 2021 a 2022. São valores muito significativos com relação ao abate e também ele retrata a quantidade de toneladas que foram abatidas da carne entre o ano de 2000 ao ano de 2022, dando ênfase também do valor de 2020, do ano de 2020 a o ano de 2022. Além de demonstrar também os índices de abate das regiões do Brasil, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Com relação às raças do rebanho brasileiro, as principais raças suínas brasileiras vão ser a Landrace, a Duroc e a Lange White. No Brasil, atualmente, essas são as raças de suínas mais utilizadas, sendo que mais de 90% da composição racial dos suínos de abate vão basear nessas três raças. Outras raças que também têm sido utilizadas, só que em menor escala, são a Pietra, a Hampshire e a Wessex. Principalmente a Pietra, ela vem sendo utilizada em alguns programas de cruzamento para explorar mais intensamente a sua contribuição genética para o aumento no rendimento de carne e carcaça de animais de abate. Bom, dando continuidade, eu irei falar agora sobre a tipificação para comercialização, incluindo a bonificação. No Brasil, a tipificação ela trouxe uma contribuição decisiva para o aumento de carne nas carcaças e, consequentemente, para uma diminuição naquela espessura de toucinho.
Lá na década de 80, né, antes do início da tipificação e da bonificação, a porcentagem de carne nas carcaças era de aproximadamente 48%. E hoje em dia, essa porcentagem ela chega a mais de 60%. Com isso, a gente pode observar nessas imagens que a gente saiu do suíno banha para o suíno carne. Antigamente, o suíno ele tinha bem mais banha, bem mais gordura do que hoje em dia. Então, a gente pode notar que hoje em dia houve uma diminuição de 35% na gordura do que os suínos de antes. Então, com a implementação da tipificação e da bonificação na indústria suína, houve um impacto significativo nessa mudança do foco do suíno banha para o suíno carne. Antes da implementação desses sistemas, a indústria suína estava bem mais voltada para a produção de banha, já que a gordura suína era amplamente utilizada na culinária e em diversos produtos, inclusive ela ainda é, né? Mas, no entanto, com o desenvolvimento da tipificação e da bonificação, houve uma mudança no critério de valorização dos suínos. A tipificação ela é um sistema de classificação que vai avaliar o quê? Ela avalia a qualidade da carne, da carcaça suína, com base em critérios como o peso, o rendimento da carne, a espessura de gordura, a cor e a marmorização dessa carne. E a bonificação ela vai ser um incentivo financeiro oferecido aos produtores com base na qualidade da carcaça dos suínos desses produtores. Esses sistemas, né, o de tipificação e o de bonificação, eles incentivaram a produção de suínos com carcaças de alta qualidade, com um maior rendimento de carne magra e uma menor espessura de gordura. E como resultado, houve uma mudança no foco da indústria suína para a produção de carne suína magra, né, em vez de banha. E a demanda dos consumidores, ela também contribuiu bastante para essa mudança, uma vez que começou a haver uma preferência crescente por cortes magros da carne suína, em vez dos cortes de gordura, né, do suíno de banha. E aí, com a implementação desse sistema de tipificação e de bonificação, os produtores eles passaram a receber incentivos financeiros para produzir suínos com melhores características de carcaça, como um maior rendimento de carne magra e um menor teor de gordura. O que isso levou a avanços na genética suína, a uma nutrição animal e manejo dos suínos, resultando em uma produção mais eficiente e maior da qualidade da carne suína. Que a gente vai poder observar agora, nessa próxima imagem, justamente a questão que eu falei, que lá na década de 80, então antes da implementação da tipificação e da bonificação, a porcentagem de banha na carne ela era muito maior do que hoje em dia. E a gente consegue observar essa imagem, um exemplo de uma carne de 1970 para uma carne de hoje em dia. E antigamente tinha bem mais essa espessura de toucinho, né? Bem mais banha, bem mais gordura do que a carne de hoje em dia. Então, hoje em dia, a tipificação de carcaças de suínos no Brasil ela é feita de uma forma independente e variada. Então, as indústrias elas variam nos locais de medida de espessura do toucinho e da profundidade do músculo. É bem comum o número de medidas e a inclusão ou não do peso da carcaça como um preditor. E aí, por consequência, cada indústria ela vai utilizar uma equação própria, não havendo uma uniformidade nos processos de tipificação. E a tipificação ela vai levar em conta o rendimento da carcaça. Esse rendimento ele é obtido através da relação entre o peso da carcaça quente e o peso do suíno vivo no momento do abate. E isso vai tornar obrigatório que pese o animal enquanto ele ainda está vivo. E o peso da carcaça quente ele também vai ser utilizado junto com a porcentagem de carne na carcaça resfriada para calcular o índice de bonificação. E o que vai ser esse índice de bonificação? O que seria a bonificação? A bonificação ela é um fator de ponderação maior que zero,
que vai diferenciar cada carcaça. E aí nós temos a questão da tabela de bonificação, que é a tabela, né, que vai ajudar o produtor a conseguir diferenciar cada carcaça que ele tem. Então, na indústria suína, as tabelas de bonificação elas podem ser usadas para incentivar e para premiar os produtores de suínos com base em critérios como a qualidade, o peso dos animais, o desempenho reprodutivo, entre outros. E essas tabelas elas podem variar de acordo com a empresa ou a organização envolvida. Então, por exemplo, uma tabela de bonificação para suínos ela pode ter diferentes faixas de peso, onde cada faixa vai ser associada a um valor específico de bonificação. E os produtores eles vão receber um valor adicional por cada animal que estiver dentro de uma faixa de peso determinada. Além disso, outras métricas como a taxa de conversão alimentar, a taxa de mortalidade, o índice de produtividade e a qualidade da carne também podem ser considerados para determinar essa bonificação. E também é importante ressaltar que cada empresa ou organização ela pode ter suas próprias tabelas de bonificação, com critérios e valores específicos. E aí nós temos um cálculo, né, que é uma equação utilizada para o pagamento dessas carcaças tipificadas, que vai ser o cálculo da receita. Onde a receita, o que vai ser essa receita? A receita é o valor que o produtor ele recebe por cada carcaça tipificada. Então, vai ser a receita igual o preço, esse preço é o valor unitário do quilo do suíno vivo. E aí vem o peso da carcaça quente no momento do abate, que vai ser obtido através da relação entre o peso da carcaça quente e o peso do suíno vivo no momento do abate. Isto é, vai ser o rendimento, que vai ser o rendimento igual ao peso da carcaça quente dividido pelo peso vivo. E geralmente esse rendimento ele é um valor pré-fixado por cada agroindústria compradora de suínos. Se essa bonificação ela for menor que 1, maior que 1 ou igual a 1, então a carcaça ela vai sofrer respectivamente uma penalização, uma premiação, ou ela nem vai ser penalizada e nem premiada. Então, se ela for menor que 1, ela vai ser penalizada. Se ela for maior que 1, ela vai ser premiada. E se ela for igual a 1, ela nem vai ser premiada e nem vai ser penalizada. Então, tradicionalmente, as carcaças elas eram avaliadas em relação ao peso da carcaça quente e à espessura de gordura. Então, depois, foram desenvolvidos índices de bonificação e de penalização com referência ao peso da carcaça quente e o rendimento estimado de carne. E para diferentes composições corporais, existe um acréscimo ou um decréscimo na remuneração dos animais, que a gente vai poder observar nessa tabela 11, né? É um modelo de tabela de bonificação de carcaças suínas, e de um lado a gente vai ter, do lado esquerdo, a espessura de toucinho em milímetro, e do outro o peso da carcaça quente em quilos. E aí a gente vai poder observar que os números eles vão diminuindo e vão aumentando, justamente por essa questão do acréscimo e do decréscimo na remuneração dos animais, devido às diferentes composições corporais que existem. E aí, nesse próximo gráfico, abaixo do da tabela, a gente tem um índice de bonificação. E aí, o que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando a variação da bonificação em relação ao peso da carcaça quente e a porcentagem de carne estimada. Então, a gente pode observar que as carcaças com 110 quilos, por exemplo, elas vão ter uma porcentagem de carne estimada de até 60%, que é um número bom, né? É um número alto. Nessa próxima imagem, a gente vai ter essa tabela, é uma tabela do índice de bonificação empírico que vai ser gerado em função do peso da carcaça quente e a porcentagem da carne estimada na carcaça resfriada. Então, essa tabela ela é utilizada pela maioria das empresas brasileiras que praticam, né, a bonificação, ou então elas adotam modelos semelhantes ao dessa tabela. Um dos inconvenientes das tabelas é que elas proporcionam descontinuidades artificiais
a um fenômeno que vai ser estritamente contínuo. E aí nós vamos ter a equação 2 como um exemplo que pode ser usada para reproduzir essa tabela sem qualquer descontinuidade e vai indicar que a porcentagem de carne estimada na carcaça resfriada vai ser mais importante que o peso da carcaça quente no momento do abate para gerar o índice, né? Para gerar um índice de bonificação. Mas, de toda forma, qualquer processo de bonificação ele deve passar por uma validação antes de sua implementação. Porém, a experiência que tiveram com essa equação 2 mostrou que a simples geração de equações ou de tabelas de bonificações não é suficiente, uma vez que o índice médio de bonificação, além de depender de pressupostos técnicos e econômicos de cada empresa, vai depender principalmente da questão da concentrações de animais em cada faixa de peso e da porcentagem de carne, que é o que a gente vai poder observar nessa tabela, que essa tabela ela é uma tabela de faixa de peso de carcaças quentes. E a gente pode observar também o que aconteceu na outra tabela, que foi a questão dos números aumentarem e diminuírem, que é justamente a questão dos acréscimos e dos decréscimos com relação à remuneração desses animais, já de acordo com as suas diferentes composições corporais. Porque justamente o índice de bonificação ele vai depender, além de pressupostos técnicos e econômicos de cada empresa, ele vai depender principalmente da questão de como eu falei, da concentração dos animais em cada faixa de peso e da porcentagem de carne, que é justamente o que a gente consegue observar nesses exemplos de tabelas. E aí agora eu irei falar sobre a implantação da tipificação. O primeiro passo para a classificação e para a tipificação de carcaças é determinar como que o teor de carne magra ele vai ser medido. E uma das possibilidades seria utilizar uma pistola de tipificação de carcaças suínas que utilize uma tecnologia óptica para a determinação das medidas de rendimento das carcaças animais. Então, no Brasil, as pistolas eletrônicas elas têm sido usadas de modo semelhante ao utilizado na Europa. Em alguns casos, eles utilizam preditores de rendimento de carne semelhantes aos europeus, sem considerar as diferenças na qualidade dos suínos, na distribuição das carcaças, nas condições de abate e do pessoal que opera na tipificação. A tipificação eletrônica das carcaças de suínos aqui no Brasil, ela só ocorre principalmente em frigoríficos de médio e de grande porte. E um exemplo de uma pistola de tipificação com tecnologia óptica seria essa que a gente pode observar na figura 1, que é a pistola de tipificação de carcaças suínas Renesse. Essa pistola ela possui uma sonda e um sensor óptico que emite luz. A gente pode observar aqui nessa segunda imagem como que acontece. Então, a luz ela vai ser emitida e absorvida pela gordura e pelo músculo. E aqui é refletida, ela vai ser novamente absorvida pela sonda. A sonda ela vai penetrar em um ponto específico da carcaça, dependendo da equação de predição que vai determinar o melhor local em uma determinada população suína, né? Então, a gente pode observar aqui uma figura mostrando como que é feita a inserção da pistola e a medida da reflexão da luz. A gente tem aqui a quantidade de luz refletida, gordura de tendões, músculos, gordura e a distância em milímetros. E a gente tem aqui, né, mostrando, simulando como se essa pistola tivesse sido inserida no animal, para conseguir medir, né, o rendimento dessas carcaças. E aí, pelo comprimento da luz que é refletida, é possível estimar a espessura de gordura, a profundidade do músculo e a cor da carne. E aqui a gente tem, né, uma imagem dessa figura. Na figura 2 aqui, a gente vai ter uma leitura sendo feita por essa pistola, que na foto do lado esquerdo vai ser a leitura do teor de gordura, que deu 54,4,
E na do lado direito vai ser a leitura do teor de carne magra. Aí nós temos aqui, agora, uma figura que está exemplificando sendo feita a inserção da pistola na altura da última costela. Então, verticalmente, no sentido crânio-caudal, a sonda óptica ela pode ser inserida em duas posições da carcaça. Na altura da última costela, que é como está sendo mostrado na imagem, ou então entre a terceira e a quarta costela de cima para baixo. Esses locais eles vão oferecer uma maior correlação entre a espessura de toucinho e a espessura de músculo. Então, a gente consegue observar essas duas imagens mostrando como que é feita essa inserção. E aí, horizontalmente, a melhor posição para medição é onde o diâmetro do músculo longíssimos dorsi ele é maior e a espessura do toucinho é menor, o que vai poder variar entre 60 mm a 110 mm a partir da linha do corte. Em função do tamanho da carcaça, né, como a gente vai poder observar nessa tabela 4, que está mostrando a relação entre a localização de inserção da sonda, né, e a distância da linha de corte e peso da carcaça. Então, ao lado esquerdo a gente pode ver o peso da carcaça em quilos e do lado direito a distância lateral em milímetro. Então, a gente consegue observar que mais de 130 quilos, a distância lateral vai ser 110 milímetros. Nós temos essa figura 5 mostrando a medição com uma régua, né, da posição da inserção da pistola de tipificação a partir da linha de corte da carcaça. Então, essa carcaça já foi cortada e eles foram medir com a ajuda da régua a posição que vai ser feita a inserção da pistola de tipificação. E para que essa tipificação eletrônica ela seja objetiva e para que se obtenha resultados mais precisos, é necessário que sejam realizados estudos de população de secção a fim de determinar as constantes que serão utilizadas na fórmula de regressão. E aí, como eu falei, as pistolas elas permitem obter medidas de espessura de toucinho e de profundidade do músculo longíssimos dorsi em diferentes pontos da carcaça. E a definição dos locais do número de medidas feitas na carcaça ela vai ser fundamental no processo de tipificação, já que temos em vista a necessidade de se utilizarem equações que permitam estimar o rendimento de carne com a maior precisão possível. Então, a gente pode observar nessas imagens que está sendo medida a profundidade do músculo na altura da última costela através do paquímero. Então, eles estão medindo, com o auxílio do paquímero, a profundidade do músculo na altura da última costela. Então, esse paquímero na indústria suína, ele pode ser usado para medir a espessura de gordura subcutânea em carcaças suínas, como parte do processo de tipificação. E a espessura da gordura subcutânea, ela vai ser um dos fatores importantes na determinação da qualidade de carne suína. E um paquímero ele vai permitir que os inspetores ou então os técnicos eles meçam a espessura da gordura em pontos específicos da carcaça, podendo fornecer informações sobre a cobertura de gordura do animal. Essas medições elas vão poder ser utilizadas para classificar a carcaça suína, para determinar o rendimento da carne e para auxiliar na avaliação da qualidade da carne suína. E o uso desse paquímero na indústria suína, ele vai ajudar a garantir que essas carcaças elas atendam aos padrões que são desejados em termos de cobertura de gordura e de qualidade. Então, a gente pode observar que está sendo medida aqui nessas duas primeiras imagens, está sendo medido com o auxílio do paquímero a profundidade do músculo na altura da última costela. E nessa imagem, a questão da espessura de gordura. Está medindo a espessura de gordura com o auxílio do paquímero, que é justamente aquele aspecto de toucinho que a gente vê, que a gordura que vai ter nessa carcaça. Agora, vamos às considerações finais, né?
O nosso sistema brasileiro de classificação e tipificação de carcaça bovina e suína, ele desempenha um papel crucial na história pecuária do país, pois ele estabelece critérios objetivos e padronizados para avaliar tanto a qualidade da carne como também a da carcaça, além de proporcionar benefícios para os produtores e consumidores. Os produtores, com a classificação e tipificação, fornece informações valiosas sobre a qualidade das carcaças, permite tomar decisões mais informadas sobre a seleção e o manejo dos animais. Além disso, essa classificação também vai auxiliar na precificação dos produtos, o que contribui para um negócio mais justo e transparente. Já os seus consumidores, o sistema de classificação e tipificação ele assegura uma qualidade e segurança dos produtos de carne bovina e suína disponíveis no mercado. Ao optar por carne classificada, os consumidores eles têm a garantia de que estão adquirindo produtos de acordo com os padrões estabelecidos, o que pode influenciar positivamente a sua experiência de consumo. Portanto, isso se torna o Sistema Brasileiro de Classificação e Tipificação de Carcaça em uma ferramenta essencial para a indústria pecuária brasileira, que promove uma padronização, uma transparência e uma qualidade de produto. Com esse sistema em vigor, tanto os produtores quanto os consumidores, eles podem se beneficiar de uma cadeia de produção de carne mais eficiente e confiável. Com isso, nós também achamos uma legislação de 26 de julho de 2022 que assegura esse padrão de qualidade de carne, não só de carne, também da carcaça, que ele assegura essa padronização da classificação e tipificação da carcaça bovina. Enfim, né, queremos também agradecer por toda essa matéria, esse é o nosso terceiro trabalho, e agradecemos por todo o aprendizado que tivemos até aqui. A matéria tem sido muito enriquecedora, conseguimos fazer diversos links e, consequentemente, aprender sobre esse assunto tão valioso para o nosso curso. Fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Estamos disponíveis para dúvidas, qualquer coisa entre em contato conosco e obrigada pela sua atenção.